Fala galera da Lakers Brasil e fãs do Lakers, está começando o quarto podcast que vamos tratar hoje sobre os jogos da semana do Lakers e algumas perguntas mandadas por vocês e algumas perguntas que a gente surgiu aqui. E durante o programa a gente vai falar também sobre os jogos da NBA que estão acontecendo neste exato momento. Comigo tem eu, Emerson, Rafa, voltando depois de uma semana de folga. Opa! Igor. E aí, galera? Kaique. Beleza, galera? E o Felipe. E aí, galera? Beleza. Bom, o primeiro jogo que a gente vai tratar aqui, a gente vai tratar da vitória do Lakers contra o Detroit Pistons, que foi um jogo que a gente falou no podcast passado, que todo mundo achou que o Drummond ia deitar e rolar. Todo mundo, inclusive eu achei que o Drummond ia quebrar o recorde de rebotes da NBA, porque a nossa defesa estava muito mal, e até que a gente conseguiu segurar o Drummond e o Detroit como um todo, e vencemos, 97-85, foi um jogo que o Kobe voltou a um pouco da velha forma dele, o Clarkson jogou muito bem, o Russell jogou pouco, mas jogou bem, Hibbert, o Nick Young, o banco veio muito bem. Olha, foi um jogo onde quase tudo deu certo. Igor? Oi? Comenta sobre o jogo. Tá. Não, é que, tipo assim, queria dar os créditos pro nosso amigo Renan, que postou lá um pouco depois do jogo, acho que foi na segunda, que o time do Detroit tem o 28º perímetro da liga. No perímetro. Isso. Aí eu fiquei na dúvida, porque eu tinha, na minha cabeça, a defesa tinha ido muito bem. Com esses números eu pensei, realmente a defesa foi muito bem, ou foi o Detroit que não foi eficiente? E se provou que o Detroit não foi eficiente no jogo seguinte. Uhum. E já caiu um pouquinho mais, 29º agora. Rafael, pode complementar aí. Cara, foi um jogo meio que surpresa pra todo mundo, né? O Drummond, ele não deixou de jogar tão bem assim, 17 pontos, 17 rebotes. Mas a gente conseguiu segurar os outros jogadores. O Morris 3 de 12, que sempre vem jogando bem, Ilyasova 2 de 10, o Caldwell Pope 4 de 15. A gente conseguiu segurar eles no perímetro, um aproveitamento baixo. E lance livre, eles também erraram bastante, 8 de 15. Nosso problema com rebote ofensivo continua, né? Pegaram bastante, mas por sorte não aproveitaram tanto. E Kobe quase fazendo triplo-duplo, jogou muito bem, apesar do aproveitamento continuar baixo. E foi mais ou menos por aí mesmo. Gostei bastante do banco. Finalmente a gente conseguiu ter um equilíbrio maior, né, entre o banco e os titulares. Não em questão de rotação, mas em questão de jogar bem mesmo. E acho que a vitória vem mais do banco mesmo. O plus minutes dos jogadores que vieram no banco, todos foram muito bons. O Lou Williams mais 11, o Nick Young mais 20, o Darren Nance Jr. mais 15. Tentar continuar assim, né, pra ver no que dá. Kaique? Então, complementando aí que o Igor e o Rafael falaram do perímetro deles ser fraco, foi 25% só que eles chutaram do perímetro contra a gente. 7 de 27 de bola de 3. A chave pra mim no jogo foi o Roy Hibbert. Mesmo o Drummond tendo, assim, se você olhar o box score, você falar, ele foi bem, 17 pontos, 17 rebotes, só que, o Hibbert segurou ele não foi efetivo. A maioria dos pontos que ele fez foi quando foi em cima do Bass, e ele chutou 8 de 18 também, que pra um pivô não é tão bom. O Hibbert segurou ele, né? O Hibbert segurou ele legal. Kobe jogou bem, foi efetivo pra caramba no jogo. E o banco, o Lou Williams não chutou tanto, né? Igual vinha chutando. O Nick Young foi muito bem nesse jogo também. Aí a gente acabou ganhando aí. Jogo que muita gente esperava que
que era derrota, já que o Detroit estava vindo bem. Uhum. Mas pra mim a chave da vitória foi essa aí, foi o Roy Hibbert que segurou bem o Drummond. Felipe, pode complementar. Bom, quanto ao Detroit Pistons, foi uma vitória que eu me surpreendi, porque o time do Detroit estava jogando muito bem, o Drummond estava destruindo e, como o Kaique disse, se for olhar no box score, 17 pontos, 17 rebotes, é uma partida sensacional, mas o Roy Hibbert marcou ele demais, marcou muito bem, conseguiu segurar o André Drummond. Nosso perímetro, muitos lances eu vi os caras rodando a bola, deixando os jogadores sozinhos e chutando errado para três, porque o Detroit Pistons é um time Wesley Johnson, né? Time pedreiro. Pedreirão. Mas eu não vi essa defesa tão boa assim não. Mas uma vitória, né? Pelo menos para agradar. Apenas uma vitória. Só para complementar duas coisas. A primeira é o Low Williams chutou só 1 de 4 do field goal. Ou seja, ele só chutou 4 e ele acertou uma. Ele fez 4 pontos, ele foi pouco discreto. E é estranho, né, isso, que o Low Williams sendo discreto, o Lakers conseguiu uma vitória. Sendo que ele era para ser o capitão do banco. Só que o que chama atenção, e falando de Low Williams, a quantidade de lances livres que a gente chutou. O Lakers fez 39 lances, né, teve 39 lances livres e acertou 29 deles. Um aproveitamento de 74%. E o Drummond jogou 40 minutos e o Hibbert só 28. Ou seja, não foi só o Hibbert que segurou o Drummond. A maioria dos pontos. Na verdade eu vejo como outro ponto. O Drummond conseguiu fazer 17-17 porque ele não jogou o tempo inteiro com o Hibbert. Sim, foi. Teve muito tempo que ele jogou com o Bass. Com o Bass, isso. Que foi até o momento que o Detroit encostou no jogo. Foi. Não, o técnico do Detroit, Bertino, depois, ele falou que é um dos melhores protetores de garrafão da liga. Uhum. Não à toa foi All-Star, né? Sim. Só falar a última coisa sobre esse jogo. Pode falar, Igor. O Nance muito bem, jogando bem pra caramba. 17 minutos. Bass sendo doutrinado pelo Drummond. 19 minutos. Não consigo entender isso. É justo eu falar que foi o último jogo bom do Nance? No resto da semana ele não jogou tão bem, mas é normal, né? Ele ainda vai... Não, claro, Ele é um calor. calor. Normal, normalíssimo. Só que, sei lá, a gente... Até antes do jogo contra foi contra o Suns, né? Que jogou o Metal World Peace. Sim. A gente falou pra ele jogar na posição de SF. Isso foi um papo que aconteceu no Lakers Brasil. Do próprio Nance jogar de SF no lugar do Metal World Peace, que tava mal. Aí o Metal World Peace voltou bem. E ele jogou muito mal os dois jogos. Ele Tanto foi contra o bem. Suns quanto contra o Raptors. E o Meta vem até jogando na posição 4, né? Muitas vezes. Chega no jogo, bota o Clarkson, o D'Angelo e o Kobe. E o Meta bota lá na posição 4. Geralmente quando precisa de uma bola de 3, né? Sim. Então vamos lá. O segundo jogo foi o que aconteceu no dia seguinte, na segunda-feira. Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. O Lakers vinha de vitória, vinha com um pouco de moral. Fez um bom jogo até o terceiro quarto contra o Phoenix Suns, porque o Phoenix Suns tem um pouco mais de time do que o Detroit. Bom, há controvérsias, mas o Suns tem um pouco mais de time do que o Detroit. E o Lakers fez um jogo parelho até o último quarto. E o bendito último quarto do Lakers, como sempre, acabou com a gente. Foi um jogo que o banco jogou bem, o time jogou bem, o time fez 101 pontos, só que a defesa foi aquela tragédia de novo. Brandon Knight conseguindo um triple-double, 30 pontos, 10 rebotes e 15 assistências. Primeiro triplo-duplo da carreira dele. Da carreira dele. Não foi? O Archie Goodwin conseguindo 12 pontos. O Eric Bledsoe conseguindo 21. E o TJ Warren. engraçado é que se o nosso problema é o garrafão, Tyson Chandler terminou o jogo zerado e o John Lawler terminou o jogo com 3 pontos. Que eram no garrafão do Suns.
E o Teletovic, que não é tão garrafão, já é um jogador mais de perímetro e terminou com 11. Ou seja, nosso problema nesse jogo foi o perímetro, principalmente no último quarto. Foi 40-26 no último quarto. Foi uma tragédia. Agora o Lu, ele é reserva, né? O titular é o Morris. Morris não jogou, estava machucado. E Sim, provavelmente se jogasse talvez fosse até pior ainda. Você não falou que o TJ Warren também jogou muito bem. 19 pontos, 4 rebotes. Acho que foi que eu deixei pra vocês falarem, né? Vocês podem falar. Foi o career high dele. E eu fiquei surpreso com o Brandon Knight, cara. Eu não venho acompanhando muito Phoenix esse ano, mas na temporada passada eles estavam muito bem, estavam brigando pela sexta posição ali. E aí teve aquela troca lá do Dragic, o Isaiah Thomas, não lembro se saiu no meio da temporada também. Foi no meio da temporada. E aí chegou o Brandon Knight, o time começou a afundar, começou a perder para todo mundo. E agora o Brandon Knight parece que está recuperando a boa fase, né? 37 pontos contra o Clippers, 30 pontos, 15 assistências, 10 rebotes contra a gente. Aquele papo de ressuscitar defunto, né? Lakers é especialista nisso. Fala, Igor. Acho que foi o único, até agora, né? O único bom jogo em aproveitamento e em pontos do Low. Ele meteu 6-12 e 16 pontos. Também teve o Clarkson muito sempre sendo regular. E o Hibbert também. Eu não pude acompanhar esse jogo. Mas pelo que eu vi a galera comentando, o Suns, entre aspas, levou o jogo em banho-maria. E quando chegou no 4-4, decidiram. E acabaram com essa diferença. O jogo acabou com essa diferença mentirosa, entre aspas. 19 pontos. Um terço dos pontos do Suns foram no último período. Complicado. Fala aí, Kaique. Então eu ia falar isso que o Igor citou, que a gente tava comentando até no dia no site. O jogo pareceu disputado, terceiro quarto, mas o que, no final, o que pareceu é que o Suns, falou, vamos levando o jogo aí. No último quarto resolveu jogar um pouco, abriu uma distância e ficou tranquilo no jogo. Eu até falei lá no site lá, que, um time que toma 11 pontos de Teletovic, 10 pontos de Lane, 12 pontos do Goodwin, 11 pontos do PJ Tucker. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores deles com mais de 2 dígitos. Então, um time assim não ganha jogo. Não tem como ganhar. A defesa do perímetro foi fraquíssima. Arremessaram o livre várias vezes, os jogadores do Suns. E chegou no último quarto, foi o que pareceu. Que eles apertaram um pouquinho só para distanciar o jogo e ficou tranquilo no fim. Jogamos mal esse jogo aí. O Williams realmente foi até que um pouco bem. Não teve um aproveitamento tão baixo. O Kobe acabou não jogando, porque a gente aí jogou o Ertas. Jogou o Ertas. Tomou aquele baile do Brandon Knight, que ele tá procurando o Brandon Knight até agora. Sim. E a gente até esqueceu de falar contra o Detroit, né? A gente acabou não citando o Kobe no jogo contra o Phoenix Suns, até porque jogou 35 minutos já. Não, foi mais até. Ele jogou 37. 37 foi contra o Raptors, 35 foi contra o Detroit. Tem razão. Aí ele até falou que não conseguia nem andar até o carro depois do jogo. Ele acertou uma bola de 3 contra o Pistons nos últimos 3 minutos, que foi a que ele saiu, olhando, batendo no peito, mas dava pra ver que era estourar um jogador que não era necessário. Sim, isso mesmo. Não, isso aí. Só antes que o Felipe termine sobre o jogo, só vou colocar uma pergunta assim. Claro, o Lakers é um time que está se mostrando um especialista em entregar jogos no último quarto. Já perdemos pelo menos 3 nessa temporada por causa disso. Mas especificamente no jogo contra o Suns, era um back-to-back. Vocês acham que um time pode ter sentido a cansaço no último quarto? Porque o Phoenix não estava vindo de back-to-back. O Lakers sim. Eu acho que não, porque se você olhar, foi a partida que mais dividiu minutos. Só o Clarkson e o Hibbert jogaram mais de 30 minutos. O resto do time ficou todo na casa dos 20. O Nick Young jogou 25, o Lu 21, o
o Larry Nance 22, Matt World Peace 20, Randall 25, D'Angelo 27. Todo mundo ficou bem. Vai, Felipe. O jogo contra o Phoenix Suns foi uma derrota esperada. O time do Phoenix Suns é melhor do que o nosso. Fato, esse é um fato. O ataque deles é bem montado. O Brandon Knight já vinha de uma boa temporada no Milwaukee Bucks. O Eric Bledsoe é um bom jogador também. Tyson Chandler até que não jogou nada nesse jogo. Eu fiquei surpreso. Agora falam aí que o problema de um jogo que a gente perde é na defesa do perímetro, outra que é na defesa do garrafão. Mas acho que o problema é a defesa em geral, cara. Que umas vezes uma se sobressai de tão ruim em cima da outra, mas a nossa defesa é sofrível. Não dá pra ganhar um jogo com uma defesa desse jeito. Não dá. Isso sem sombra de dúvida. Só, Emerson, só falar que você fez a pergunta do back-to-back lá. Eu acho que não atrapalhou muito, primeiro porque o time é jovem, a maioria do elenco é jovem, tirando o Kobe que nem jogou, né? E o Metro de Peace que tem a idade mais avançada. E também porque a gente jogou domingo em Los Angeles e o Arizona é do lado também, né? Ali de Los Angeles. Não é uma viagem longa, tão cansativa. Não, eu sei, eu não tô colocando uma desculpa no back-to-back, porque como eu disse antes, a gente é um time meio especialista em entregar jogos. Mas é uma das coisas que aconteceu. Sim. Pode ter causado também um pequeno cansaço no time. Só falar aqui. Oi? Só falar rapidinho aqui que o Felipe falou do Brandon Knight. Você vê o que é um planejamento? É rapidinho. Você vê o que é um planejamento. O Knight é muito mais jogador que o Michael Carter Williams. Mas pro estilo de jogo do Milwaukee, o Michael Carter Williams é muito melhor. Verdade. E o próprio Jason Kidd falou essa semana que não se arrepende de ter trocado, né? Ele falou que pensou no futuro ao fazer essa troca, porque acha que o Michael Carter Williams tem mais futuro que o Brandon Knight. Foi a desculpa. Faz sentido. Bom, vamos pro último jogo da semana, que foi o jogo da sexta-feira. Toronto versus Los Angeles Lakers. O Toronto venceu por 102-91. Confesso que não vi o jogo, que foi 1h30 da manhã, já estava dormindo. Mas o jogo foi interessante pelo que eu li, pelo que eu vi dos highlights, pelos jovens. Pela primeira vez na temporada, o Randall, o Clarkson e o D'Angelo conseguiram jogar bem no mesmo jogo. O Randall com double-double, o Clarkson com 13 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, e o D'Angelo com 17 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Eles combinaram para um jogo muito bom. Infelizmente, o banco foi dessa vez quem perdeu o jogo e perdeu feio. Todo mundo do banco está com plus-minus de menos 20. Todos do banco. E jogaram até... Menos o Mad World Peace. O resto, todos do banco com plus-minus de menos 20. Então, eu não vi o jogo. Quem viu o jogo pode falar melhor. Mas eu acho que a gente perdeu esse jogo quando os reservas entraram. Mas o lado bom do jogo foi o Randall, Clarkson e o D'Angelo jogando bem. Rafa? Foi um jogo que, no começo, eu assisti só o primeiro tempo também. O começo da partida eu me animei bastante. Eu não vi o Kobe forçando tanto aqueles arremessos. Passava para ele pegava do mid-range para chutar. Ele começou muito bem. O Randall forçou um pouco, mas a bola caiu. Aquela batida para dentro que ele faz. O D'Angelo dando bons passes. O começo do jogo foi tudo encaixadinho. Aí depois começou os reservas entrarem, né, no fim do primeiro período e já começou a complicar um pouquinho. Me surpreendi com o Byron de ter deixado o D'Angelo jogar tanto tempo, 33 minutos. Se eu não me engano, o primeiro período ele jogou o primeiro período inteiro. Não tenho certeza, mas se não foi inteiro, foi quase inteiro. Só confirmando, foi nesse jogo que teve a layup do D'Angelo pro Jordan Clarkson. Sim, o Clarkson não conseguiu enterrar, ele acabou indo na tabela. A bola bem alta e ele conseguiu pegar ainda.
Mas o banco realmente jogou muito mal. É aquela coisa que eu falei do equilíbrio, né? Do jogo contra o Detroit. Tanto o banco como os titulares jogaram bem lá contra o Detroit. E nessas outras partidas, muito mal o banco. E Kyle Lowry, 7 de 11 nas bolas de 3. Foi 15 de 33, 45% de aproveitamento do Toronto. Bola de 3 caiu, que foi uma beleza. E eles nem jogaram com o Anthony Bennett, cara, a primeira escolha. Se jogasse com o Anthony Bennett, aí acabava com tudo. Vai nessa. Fala, Igor. Eu assisti o jogo e eu gostei. Sinceramente, eu gostei. Até um certo ponto. Eu lembro como se fosse hoje, faz pouco tempo, mas assim, eu lembro que teve tava no free throw e aí do time do Raptors, e aí o Bayern tirou Kobe, Russell e Hibbert. Na hora eu pensei, complicou, porque já tava os dois reservas da posição, eu não lembro quem era. Aí depois, quando saiu esses três, eles saíram mais ou menos 5 minutos faltando faltando 5 minutos para acabar o terceiro quarto. Quando esses três saíram, os caras fizeram uma sequência devastadora. Até mais ou menos 8 minutos, 9 minutos do 4-4. Foi ali que eles ganharam o jogo. Ou tu vai complementar, Igor? Pera aí. Só terminar rapidinho. Eu gostei também. Só pra destacar também o Julius Randle com double-double. E pela primeira vez os três jogando bem, né? Clarkson, Russell e Julius Randle. Ok. Só pra completar rapidão o que o Igor falou aí, eu tava olhando aqui no play-by-play, tava 65-65, ele tirou o Kobe, o Russell e o Hibbert, botou Matt Ortiz, Young e Bass, 65-65. O período acabou 76-68. Foi uma corrida de 11-3 no final do período aí. E ainda começaram com 2 bolas de 3 lá no outro período. Então, foi embora o jogo aí. Pode falar, Felipe. Bom, acho que foi o primeiro jogo da temporada inteira que eu vi os 3 garotos, entre aspas, jogando bem. O Clarkson não foi tão monstruoso assim, mas o Randle mostrou do que ele é capaz. O Igor sempre bate nessa tecla também. É uma máquina de fazer duplos. Eu não. Eu? Não é você não? Acho que foi o Gabriel França, na verdade. Eu gosto dele, mas quem bate muito na tecla é o Gabriel França. É verdade. É o Gabriel que fala mais que o Randle é uma besta, é um... Tá. É o Marshall Lynch do basquete. É o Marshall Lynch do basquete. Foi mal então, Igor. Não, tudo bem. Ele sempre bate nessa tecla que o Randle é um monstro e tal, que é uma máquina de duplo-duplo. E ele mostrou aí do que ele é capaz. E o Russell jogou bem, mas ele deu 2 assistências, né? DeAngelo, 2 assistências. 5 rebotes e 2 assistências. Estava lendo no fórum americano que reclamam que ele não está dando assistências. Mas o problema é que ele é um cara capaz de dar 10, 12, 3 assistências todo jogo. Mas a gente não tem um esquema ofensivo para que ele dê essa assistência, para que ele deixe os caras sozinhos para matar uma bola. E quando deixa, os caras erram. Então, aí não ajuda muito. A gente estava falando isso no meio da semana, sobre o Rondo, que o Rondo tá voltando a jogar bem, né, lá no Kings, mas que aqui no Lakers talvez não desse certo, porque a gente não tem um playbook. Sim. A gente falou isso no último podcast, a gente falou isso também, que se a gente tivesse escolhido o Okafor ao invés do Russell, aí todo mundo ia falar que o Russell tá jogando bem, o Okafor aqui tá jogando mal,
E o Rondo, se tivesse aqui, tá jogando mal e a gente deveria ter pegado o Russell. Normal. Porque um time mais organizado, o DeAngelo ia jogar muito bem, o Randall ia jogar até melhor. Sim. Isso é questão de organização. Deixa eu falar só desse jogo aí. Sim. Então, esse jogo tem dois lados positivos. Foi os minutos que o boneco de cera deu, né, pros meninos. Finalmente deu mais minutos aí pro Russell, 33 minutos, 32 o Clarkson e quase 30 o Randall. E os três foram bem, né? Uhum. Jogaram legal juntos. E tem um ponto que é muito negativo que a gente ainda não citou aqui. Mas é os minutos do Kobe. 37 minutos e parece que o boneco de cera não aprende. Foi assim com o D'Antoni, aí foi assim de novo ano passado. E é sempre a mesma história no começo, né, da temporada, antes de começar. Não, esse ano a gente vai dar 25, no máximo 30 minutos pro Kobe. Então já são 2 jogos seguidos que ele tem um 35, outro 37. E não vai aguentar. Aí vai machucar de novo. E vai terminar praticamente a carreira. A gente não sabe se ele vai terminar essa mesmo sem jogar. Então, e ele ainda deu uma entrevista falando, né, o Byron Scott deu uma entrevista falando que não tá preocupado com isso. Que ele não tá preocupado com os números, com o tempo que o Kobe tá jogando. Então é brincadeira ouvir isso ainda, né? Só falar uma coisa. O Byron Scott falou que a gente tá mais preocupado em vencer do que... E aí não pode poupar o Kobe porque a gente tem que vencer e a gente tá com 10 derrotas e eu não vi essa preocupação ainda. Isso que eu acho eu acho errado. Se a gente quer o Kobe nas 82 partidas, ele não pode jogar mais de 30 minutos. Por mais que ele queira jogar, e eu acredito que ele queira, ele e o Byron Scott são amigos. Por ele jogava os 48. Ele jogava os 48, se por ele. E ele e o Byron Scott são amigos, então ele consegue convencer o Byron Scott que ele pode, ele consegue. Até porque o Kobe parece ser mais técnico do time do que o Byron Scott. Sim. Eu tenho minhas dúvidas se o Kobe é o que tá mantendo o Byron Scott lá ainda. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. E o Magic também, né? Sim, a história E o Magic? A história dele em geral, o pessoal da transmissão não critica ele igual criticava o Mike D'Antoni, as estrelas do Magic Johnson não falam mal dele igual falam do Mike D'Antoni, porque são amigos, então não estão queimando ele, né? E também tem toda a história do Byron ser meio que... Não é um ídolo a ponto de ser lenda do time, mas ele foi muito importante na história do Lakers, né? Sim. Na década lá de 80, jogando com Magic, James Worthy. Então acho que isso aí também eles levam em consideração. Sim. Mas tem que saber separar, né? Técnico de jogador. Sim. Rapidamente, vamos fazer alguns comentários sobre o jogo de hoje. Daqui a 1 hora, o Lakers vai jogar... Daqui a 1h30, no caso, o Lakers vai jogar contra o Portland Trail Blazers. Que a gente acredita, pelo menos eu acredito, que seja um jogo que o Lakers consegue ganhar. Porque conseguiu ganhar na pré-temporada do Portland Trail Blazers com uma game winner do Kelly. O time que toma game winner do Ryan Kelly merece perder de 30 pontos todos os jogos na temporada. O Byron desistiu do Kelly, né? Hã? O Byron desistiu do Kelly. Graças a Deus. Então eu acho que a gente consegue ganhar do Trail Blazers. Vocês podem falar aí, o que vocês quiserem. Pode falar Rafael, ou o Igor, ou o Kaique. Vai na ordem. Então fala, Rafael. Como é o nome do alarmador deles, que a gente estava até falando? TJ McCollum. TJ McCollum. Eu tenho muito medo desse cara. Eu tenho medo desse cara chegar hoje e fazer uns 40 pontos. Dele e do Lillard brincar ali no nosso perímetro. No último jogo, o Lowry deitou e rolou em cima do D'Angelo. E o Lillard, ele gosta muito de jogar contra o Lakers. E a gente sempre gosta de dar uns career high aí. Então, eu teria muito medo do CJ McCollum. Mas é um jogo que, se a gente conseguir segurar ali o perímetro, eu acho que dá pra ganhar. Kaique, Igor. Vai lá, Igor. Eu só queria dar... Eu gosto do Randall, mas só queria dar os créditos pro Gabriel. Mas eu acho que, como eu palpitei 1-2, eu acho que eu ganho esse jogo. E era o jogo que eu previa pra ganhar, mas eu tô com medo do perímetro também. Uhum. Kaique? O jogo de hoje, o grande problema, sem dúvida, é o perímetro. O CJ McCollum e o Lillard matam muita bola de fora. O garrafão deles não é
não é nem um pouco interessante, dá pra segurar tranquilo, mas o problema vai ser o perímetro. A gente vai ter que marcar muito bem esse perímetro aí, mas eu acho que hoje ganha. Depois que terminamos os jogos, a gente tem 2 perguntas que mandaram no site e a gente vai falar um pouco sobre elas. Ambas falam sobre o futuro do Lakers. A primeira pergunta que a gente vai discutir aqui é: existe a possibilidade do Kevin Durant vir para Los Angeles? E, se ele chegar, o Kobe aceitaria o posto de segunda estrela? Bom, minha opinião. Eu acho que o Kobe aceita o posto de segunda estrela pela vontade dele tem de ganhar o 6º anel e, obviamente, empatar com o Michael Jordan. Desculpa aí. E empatar com o Michael Jordan. Mas acho muito mais difícil o Kevin Durant vir pro Lakers por causa do projeto. O Lakers não tem nenhuma atratividade pro Durant hoje. Se, com o decorrer da temporada, o Byron Scott saindo, a gente tendo uma temporada um pouco melhor, mais promissora, os jovens desenvolvendo, talvez no final da temporada a gente seja um pouco mais atrativo para chegar um Kevin Durant da vida ou outra estrela. Mas hoje eu não vejo quase possibilidade nenhuma do Kevin Durant vir. Mas se ele vier, o Kobe aceita o posto de segunda estrela, na minha opinião. Eu vou dividir isso aí em meio que 2 perguntas. Possibilidade do KD vir. Existe. Pode ser 1%, mas que existe. Agora, o Kobe aceitar ser uma segunda estrela, eu acho que depende do jogador. Se for o Kevin Durant, ele aceita. Mas um LeBron James, um cara desse patamar. Agora, por exemplo, a gente estava discutindo também sobre o DeMar DeRozan vir. Se o DeMar viesse, eu acho que o Kobe não aceitaria ser segunda estrela. Porque não é um cara de nome, de tanto peso, assim, de ser um ícone da NBA, como seriam Durant e LeBron. Mas se o KD viesse, eu acho que o Kobe aceitaria sim. Igor? Eu acho que a única possibilidade é caso aconteça o que eu estava comentando até com o Gabriel. Vamos supor que o Lakers tanque e pega um pique 2, sei lá, igual esse ano. Eu acho que a 1 eles não trocam, mas a 2 talvez. E aí mandou o Jordan Clarkson mais a pick 2 pelo Kevin Durant. E tenta tenta o DeMar DeRozan na free agency. E assim, pode até não valer, mas só que o OKC não vai poder reclamar, porque senão ele vai sair de graça. Acho que a única possibilidade é mais ou menos isso. Eu duvido realmente que aconteça, mas chance sempre há. E que nem o Márcio falou, se for para um cara de um nível de estrela na NBA, um cara de grande porte, o Kobe aceita. Mas se for por um Nicolas Batum, DeMar DeRozan, cara mais são bons jogadores, mas não são estrelas, ele não aceita não. Isso, Vamos então, peraí, antes que o Kaique e o Felipe completem, vamos atentar só para a pergunta do Kevin Durant, se ele vem ou não e se o Kobe aceita ser a segunda estrela, porque logo depois a gente vai complementar com a pergunta do DeRozan. E aí tem uma outra questão aí, mas completa, Kaique. Então, eu acho, hoje na situação que a gente se encontra, acho difícil o Kevin Durant vir pra cá. Até porque o Kevin Durant tá claro, já quem até viu o filme dele sabe disso, ele quer ganhar um anel. Então, ele não tá preocupado em que lugar e tal. Acho que ele vai, na frente, ele vai atrás de planejamento e um time bom pra ganhar anel. E hoje a gente não tem planejamento algum. E até essa semana o Oklahoma City lá deu um prêmio lá pra ele, esqueci o nome do prêmio. Não sei se vocês viram isso aí. Eu vi. Eu esqueci, é tipo, não sei, muito tipo importante da cidade. Isso, é. tipo a chave da cidade. Então já estão começando a fazer uns agrados pra não perder ele. Acho difícil ele vir. E caso ele viesse, precisa ver se o Kobe vai fazer outra temporada.
Mas é o que vocês falaram aí. Sendo o Kevin Durant, o Kobe aceita meio que dividir vamos dizer assim, o time com ele, né? Porque é o Kevin Durant. Não é qualquer um. Ele acho que aceitaria. Completa, Felipe. Se há chances do Kevin Durant vir pra cá, também há chances de a gente entrar no site de basquete e ver que o Greg Popovich está treinando o Lakers, mas sempre há aquela chance, né? Mas eu duvido que ele venha pra cá. Eu acho que a decisão dele está entre Washington ou Oklahoma. Sobre o Kobe, a mesma opinião de todo mundo, ele só vira uma segunda opção se for um super craque igual o Kevin Durant. Se for um DeMar DeRozan, um batom da vida, acho muito difícil. E Bom. eu tenho uma duvidazinha em relação ao Washington, porque tem o John Wall de 15 milhões, Martin Gortat de 12 milhões, o Bradley Beal vai ser free agent, eles vão ter que pagar uma grana pelo Bradley Beal, talvez até um contrato máximo. Então tem que ver a questão do cap também para pegar o Durant. Mas aumenta o cap, eu acho que... Vai aumentar, mas acho será que tem vai ter espaço. espaço para formar um time mesmo? Mas, e qualquer coisa, eles cortam o Gortat, eu acho. Eles cortam o Gortat, eles fazem uma troca. Nenê ganha bem. Quem? Nenê ganha bem também. Não, Mas Nenê... o Nenê vai ser free agent. Nenê é expirante. E se ele não fosse, eles iam mandar o Nenê longe. Pra ter o Durant, eles iam mandar o Nenê pra longe. Nenê, pra longe. Eu não lembro quem foi que falou sobre trocar acho que foi o Igor. Trocar a pique. Eu não acho... É uma segunda escolha, eu acho que eles não aceitariam. Não, e só uma coisa, a partir do momento que acaba a temporada que ele já vira free agent, acho que não dá mais pra negociar com o time isso. Não, mas Exato. só que antes do draft, não, tipo assim, não acabou a temporada ainda. É como se fosse temporada ainda. Então ele ainda é jogador do OKC, se eu não me engano. Agora, eu vou mudar um pouco a segunda pergunta. A segunda pergunta é: se a gente acha que vale a pena trocar o Clarkson, como o Igor já tinha falado, e tentar um SG de ponta na próxima temporada, como, por exemplo, o da DeMar DeRozan. O que eu só vou mudar um pouco. Vocês acham que é possível a gente envolver uma troca com os Sixers para eles desprotegerem essa pick top 3? E a gente usar essa pick, fazer uma troca Lakers, Sixers e mais um time para vir algum jogador bom antes da free agents? Vocês acham que é possível isso acontecer? Eu acho. Eu acho que eles precisam de um shooting guard. Eles estão com... Mas não tô falando que o Clarkson vai pro Sixers. Não, bora falar... Eu tô pensando em Clarkson agora. Eu acho que nenhum outro jogador seria atrativo o suficiente para os Sixers para eles fazerem essa troca. Eu acho que não. Eles estão procurando eles estão pegando jogadores só jovens, cara. O Lou vai fazer 30 anos quando começar a próxima temporada. Então eu acho que eles não iriam de Lou Williams. Eu acho que seria muito mais fácil eles aceitarem o Clarkson. E eles têm o Tony Roten e tem um armador novo agora que está beirando triplo-duplo todo jogo também. TJ McConnell, se eu não me engano. Isso, ele mesmo. E eu acho que eles precisam de um outro jogador de perímetro aí. E eu acho que se fosse pelo Clarkson, acho que talvez eles aceitassem sim, porque o Clarkson está mostrando ter muito potencial. E hoje o armador deles é o Nick Stauskas. A gente até discutiu, acho que há 2 semanas atrás, no primeiro podcast, sobre o Nick Stauskas. E é um cara que não está se mostrando que todos esperavam, né? Eles estão precisando de um jogador da posição 2 e eu acho que eles aceitariam sim uma troca pelo Clarkson. Agora, se a gente pegasse first pick e coisas do tipo, eu não trocaria, não arriscaria nada. Chegando mensagem da Viva aí. Igor. Sim, assim, pode até acontecer, mas eu não acho que vale o Clarkson pela proteção da pick. Porque assim,
o que eu pensei, né? Quando eu pensei nisso, o que eu pensei? Ou a gente usa essa pick pra troca, ou a gente tem pelo menos a certeza, vai dar o Clarkson e vai receber o Ben Simmons, ou o Skal Labispierre, ou o Brandon Ingram, Jaylen Brown, os jogadores que estão vindo no próximo draft, que na teoria são por uma posição que a gente precisa mais. Pelo menos o Ben Simmons é uma posição que a gente precisa mais do que o Jordan Clarkson. Foi isso que eu pensei, pelo menos. Mas, ou a gente pode usar ela pra troca também. Mas Pode continuar, desculpa eu ter te interrompido. eu mandaria algum outro cara, mas não sei se isso vai ocorrer. O que você acha, Kaique? Então, eu acho difícil acontecer alguma troca envolvendo essa pick protegida aí, Clarkson. Eu acho difícil. Eu acho que não ocorre uma negociação dessa entre os dois. Rapidão, você chegou a falar sobre tentar tirar proteção e envolver um outro time para pegar um jogador bom, né? Também. Para envolver três times para pegar um jogador top, eu acho que é quase impossível. Porque todo mundo hoje está querendo a primeira escolha. As outras é mais uma escolha de luxo. E eu acho que por um jogador top da liga, eu acho que não rola. Tirar a proteção pode até rolar, mas por um jogador top acho que não vai não. Felipe? Acho muito difícil o Philadelphia 76ers tirar a proteção da nossa escolha top 3, porque o que eles são mais são fascinados são escolhas de draft. E é como se eles perdessem totalmente a escolha, né? Eles ainda têm chance. Se a gente ficar em segundo, que é o que eu acho que a gente vai ficar na briga entre aspas, pelo draft, as escolhas, e vai pro sorteio, né? Mesmo que a gente seja o pior time. Não, a gente pode até ficar perto dos playoffs, no sorteio a gente dá aquela Cleveland, dá uma de Cleveland, pega o primeiro lugar, se danou o Sixers, a gente fica com a escolha ainda. Ou dá uma zica igual o Knicks e pega a quarta e se ferra. Pega a quarta e se ferra. Acho que tá dependendo do sorteio. Em 93, se eu não me engano, 93, 94, teve um time que foi o 14º, ele quase que ficou, acho que ficou com campanha negativa e conseguiu a primeira escolha do draft. Só pra completar, eu acho que eles pediriam D'Angelo Russell pra tirar a proteção da pick. Opção minha. Opinião. Eu também acho que se não fosse o Clarkson seria o D'Angelo. Mas é até mais provável que fosse o D'Angelo. Só pra situar uma coisa, nessa briga do draft, o Nets ganhou hoje do Boston. Chupa verde. O J assiste aqui, gente. Pô, vocês... Aí depois vocês quebram a minha banca. Mas o Nets ganhou hoje do Boston 111-101. E o outro time... E o Pelicans tá ganhando... Faltam 22 segundos. O Pelicans tá ganhando do Suns 117-112. E o Anthony Davis tá jogando muito. Do Spurs. Oi? Ganhou do Spurs na última rodada. E o Pelicans ganhou do Spurs. E o Golden State continua na luta para quebrar chegar aos 16, 17 jogos de invencibilidade e ter o melhor começo da história da NBA. Vão pegar um time fortíssimo na próxima rodada. Anthony Davis, 32 pontos, 18 rebotes, 4 tocos e 2 roubos. Que partida, hein? E o Eric Gordon finalmente está jogando bem. 18,4 pontos por jogo nessa temporada. E eu tenho ele no Fantasy, então estou feliz da vida. Que maravilha. Então, galera, por hoje vai ser só isso aí. Semana que vem a gente vem com mais um podcast. Espero que o Vinícius esteja na próxima semana, porque senão vai complicar a dinâmica aqui. Mas vocês veem que a qualidade dos comentários continua sempre a mesma. Sempre só gente top, só gente que entende basquete. E é isso que eu queria deixar com vocês. Semana que vem, segunda-feira, é a gente de novo. Chama nós de galera. SN.
Chama nós. Sport TV, eu sou melhor que o Mirabello, por favor. Nossa, qualquer um é. Falou, galera. Falou. É nóis. Valeu.